Olá, minha irmã querida, meu irmão amado, prezados amigos. Aqui pastor Marcelo Gomes da Rosa, da Primeira Igreja Batista de Caramuja, Niterói, com mais uma palavra de fé, esperança e amor para você. Lucas, capítulo 24. E falando eles destas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E disse-lhes: são estas palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas, e nos salmos. E naquela hora abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. E continuou dizendo: assim está escrito, e convinha que Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos. E também convinha que em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E destas coisas sois vós, minhas testemunhas. Eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto vós sejais revestidos de poder. O último encontro com Jesus. Aquele seria o último encontro de Jesus com os seus discípulos. Eles estavam reunidos em Jerusalém e o texto de Lucas nos diz que Jesus apareceu no meio deles. E naquele último encontro, Jesus deu a eles as últimas lições. 4 grandes lições encontramos nesse texto. Primeira, Jesus lembrou aos seus discípulos a missão salvadora do Cristo. O Cristo veio para salvar toda a humanidade. O Cristo veio para derramar o seu sangue, para purificar os pecados, para perdoar, remir, salvar todo aquele que nele crê. Segunda lição, Jesus lhes deu entendimento para compreenderem as Escrituras. Agora tudo fazia sentido. Eles compreenderam o que de Jesus dizia a lei, o que de Jesus diziam os profetas, o que de Jesus diziam os salmos. Agora estava claro diante deles, porque Jesus lhes deu entendimento para entenderem a palavra de Deus. Terceira grande lição, Jesus nomeou todos os seus discípulos como testemunhas do seu amor, da sua graça e da sua obra salvadora. Agora, caberia aos discípulos ir por todo o mundo pregando o Evangelho, a começar em Jerusalém, repartir a graça e o amor de Deus por todas as partes do mundo. Graças a Deus, Jesus nomeou seus discípulos e eles pregaram o Evangelho de Jesus chegou até nós. Quarta e última lição, Jesus prometeu aos seus discípulos a promessa do Pai, o poder do alto. E disse aos discípulos que aguardassem em Jerusalém. E quando lemos em Atos capítulo 2, nós vamos ver o cumprimento da promessa, quando o Espírito Santo de Deus é derramado sobre toda a carne. Glória a Deus! Somos hoje equipados para a missão, porque o Espírito de Deus nos enche de poder. Por hoje, é lembrar que aquele foi o último encontro pessoal com Jesus. Então, nesse encontro, Jesus nos lembra da obra redentora. Jamais esqueça da obra de Jesus. Jesus deu entendimento para entender a palavra, então jamais se aparte da palavra de Deus. Jesus nomeou os seus discípulos testemunhas, então fale, não te cales, compartilhe o grande amor de Deus e a obra salvadora de Jesus. Jesus nos deu poder, há poder sobre a sua vida, meu irmão. O Espírito Santo de Deus habita em nós e ele nos capacita para a obra de evangelização. Então, vamos levar pessoas a conhecer Jesus e vamos aguardar. Aquele foi o último encontro, mas Jesus há de voltar para arrebatar a sua igreja. Pense nisso, lembre-se de Jesus
graça e paz da parte do Senhor Jesus.